O orçamento público apresenta três importantes dimensões, todas de interesse direto para a sociedade. Dimensão jurídica. O orçamento público tem caráter e força de lei, e, enquanto tal, define limites a serem respeitados pelos governantes e agentes públicos, no tocante à realização de despesas e à arrecadação de receitas. A elaboração e a aprovação do orçamento público seguem o processo legislativo de discussão, emenda, votação e sanção presidencial, como qualquer outra lei. Eis a dimensão jurídico-legal. O orçamento público é uma lei. Dimensão econômica. A dimensão do impacto do orçamento público nas relações sociais de mercado, em que interagem famílias, empresas, bancos e governo do Estado. São relações sociais que acontecem entre esses agentes econômicos, cada qual com seus interesses e com suas finalidades. Dimensão econômica. O orçamento público é basicamente um instrumento por meio do qual o governo extrai recursos da sociedade e os injeta em áreas selecionadas. Esse processo redistributivo não é neutro do ponto de vista da eficiência econômica e da trajetória de desenvolvimento de longo prazo. Tanto os incentivos microeconômicos e setoriais, quanto as variáveis macroeconômicas relativas ao nível de inflação, endividamento, emprego na economia, são diretamente afetados pela gestão orçamentária. A execução do orçamento público, a execução do gasto público causa impacto na economia, nas relações sociais de mercado em que participam famílias, empresas, bancos e governo do Estado. Tesouro Nacional, Banco Central, todo o mercado interbancário em funcionamento, o Banco Central se relacionando com os bancos comerciais, o Banco Central trocando títulos públicos com os bancos comerciais, o Banco Central interferindo no mercado das trocas das reservas financeiras bancárias dos bancos comerciais, o Banco Central afetando as taxas de juros praticadas pelos bancos comerciais. Então, percebemos que a dinâmica do orçamento público impacta as relações sociais de mercado da economia. Dimensão política é corolário da dimensão econômica, é decorrência da dimensão econômica, a dimensão política. Dimensão política que é decorrência e corolário da dimensão econômica. Se o orçamento público tem um inequívoco caráter redistributivo, o processo de elaboração, aprovação e gestão do orçamento embute necessariamente perspectivas e interesses conflitantes que se resolvem, em última instância, no âmbito da ação política dos agentes públicos e dos inúmeros segmentos sociais. É na política que se resolvem os conflitos sociais. É muito importante falar sobre isso. E se a dimensão política do orçamento é decorrência da dimensão econômica, e o silêncio se faz presente. Por quê? O silêncio se fez presente porque articulemos
Dimensão jurídica, dimensão econômica e dimensão política. Total conexão com o imperativo constitucional do artigo 174. Artigo 174 da Constituição Federal. O planejamento do investimento público é imperativo para o setor público e indicativo para o setor privado. Repetirei. O planejamento do investimento público é imperativo para o setor público e indicativo para o setor privado. Por isso que o orçamento público tem dimensão jurídica, é lei, tem dimensão econômica porque impacta as relações sociais de mercado e, como decorrência da dimensão econômica, tem a dimensão política. A sociedade, mediante escolha eleitoral, interfere na condução da política econômica do país. Então, percebemos que a dimensão jurídica, econômica e política dão carga e significativo para o que está posto na Constituição Federal, no artigo 174. O planejamento do investimento público é imperativo para o setor público, é obrigatório para o setor público, por isso que existe o orçamento público, uma lei, um orçamento com dimensão jurídico-legal, e também é o planejamento do investimento público, que é o orçamento público, ele é também indicativo para o setor privado. Ele indica como é que o orçamento público, o gasto público, impactará as relações sociais de mercado em que funcionam famílias, empresas, bancos e governo do Estado, Tesouro Nacional, Banco Central. E a sociedade, de tempos em tempos, escolhendo mediante eleições os governantes que governarão a política econômica federal. Mediante o processo eleitoral, a sociedade interfere nos destinos da política econômica que orienta o país. É isso. No próximo tópico, trabalharemos a evolução orçamental. Compreenderemos a passagem do Estado liberal para o Estado social. É isso. Orçamento público, administração financeira e orçamentária, lei de responsabilidade fiscal, autoria de Augustinho Vicente Paludo. 10ª edição, revista e atualizada, editorial Juspodium. Maravilha, Deus é bom, Deus é bom. Que tal, moçada da Escola de Campeões, acessarmos a este conteúdo super difícil? Eis o desafio. Aperfeiçoemos a nossa cidadania compreendendo sobre as coisas do orçamento público. Eis o desafio. Proporei este tema para vocês. Amém. Num futuro próximo, Deus é bom. Amém.